A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alexandre e eu quero deixar uma mensagem de Deus para a tua vida hoje. Eu queria que você abrisse lá comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 em diante, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar por apenas uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero deixar uma mensagem para você a respeito de oração e intercessão. Aqui Jesus, ele está numa batalha espiritual, dentro daquele propósito que ele havia de entregar ao Pai. Sabe que quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio para julgar o mundo ou para odiar o mundo. Ele amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele foi para a cruz. Ele se entregou pela humanidade. Mas veja só que nesse momento ele está ali em oração, ele está se preparando. E a Bíblia fala assim que ele está tremendamente angustiado. E quando ele vai até os seus discípulos que deveriam estar ali orando, se preparando junto com ele, a Bíblia fala assim que eles encontrou dormindo. E ele olha e fala assim: Pedro, vocês não podem orar comigo pelo menos por uma hora? Eu acho que uma hora é o mínimo que o Senhor espera de nós, porque ele deixa claro que não pôde orar comigo pelo menos por uma hora. Em 24 horas de um dia é muito pouco a gente poder dar uma hora para Deus, em uma comunhão, em intimidade ali com Ele. Mas veja só, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma batalha espiritual. Veja que a vontade de Jesus, dentro do ser humano que estava ali, era fugir daquela situação. Mas ele fala assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que ele está deixando bem claro ali, querido, é que ele está ali para poder fazer a vontade do Pai. Outra coisa que eu aprendo é que Pedro, enquanto ele estava ali dormindo, era um momento onde ele deveria estar batalhando em oração. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que logo em seguida, ali chega Malco e junto com os soldados ali, e eles vão para poder prender Jesus, e Pedro, ele pega a sua espada e ele vai até Malco, e a Bíblia fala assim que ele corta a sua orelha. E Jesus o repreende e diz assim: aquele que fere com a espada será ferido. Jesus ele já sabia, ele já estava pronto para poder ser preso, para poder ser açoitado e ser crucificado, enquanto Pedro ainda estava perdido. Veja só, a oração de Jesus naquela batalha espiritual, naquela noite, onde ele soava gotas de sangue, era algo terrível. Ele estava numa briga muito grande ali com a sua alma, com as suas vontades, que era fazer a vontade de Deus. Estava preparado para aquele momento, ele estava sendo aprovado, enquanto Pedro estava sendo reprovado. Jesus deixa claro o seguinte: orem para que vocês não caiam em tentação. Veja só que ele está sendo reprovado nesse momento. Logo em seguida, Jesus é levado, e a Bíblia fala assim que, num certo momento, algumas pessoas que estão ali olham e identificam a Pedro e falam assim: esse é um discípulo de Jesus. E ele com medo ali, porque ele não estava pronto, ele não estava preparado, ele não tinha batalhado, intercedido por aquele momento, ele não estava pronto em oração. A Bíblia fala assim que ele nega a Jesus. Veja só, o que eu quero deixar para você, querido, é que a oração é importante para o nosso dia a dia. Nós precisamos, todos os dias,
entrarmos na presença de Deus e termos comunhão com Ele, crescermos em intimidade com Ele. Não tem como você, todos os dias, ter um encontro com Deus e ser uma pessoa diferente. Não tem como você estar com Ele todos os dias e não ser como Ele. Você entende que as nossas mães, sempre nos orientaram quando a gente estava entrando na adolescência: olha com quem que você vai andar, olha as más companhias, Por quê? Porque se você anda com pessoa boa, não tem como você não ser uma pessoa boa. O teu caráter, ele começa a ser formado, ele começa a ser moldado. Os discípulos de Jesus ali estavam no processo de conversão. Ali, o que Jesus estava fazendo com ele? Jesus conhecia Pedro. Ele sabia que ele não estava preparado por aquele momento. Por isso que ele pede, ele fala assim: estejam em oração, é necessário todos os dias nós nos relacionarmos com Deus. Como que eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus quando eu abro a Bíblia todos os dias. Eu conheço a Deus quando eu abro a Bíblia todos os dias para poder estudar sobre Ele. E quando eu gero essa intimidade com Ele, quando eu conheço quem Ele é, não tem como eu não ser como Ele é. Eu começo a ser como Ele é. Você está entendendo isso? Você entende que é importante todos os dias nós termos um diálogo com Deus? Nós estudarmos a palavra de Deus? Mais adiante aqui, a Bíblia fala assim que Jesus está sendo aprovado, porque Ele está na cruz, sendo crucificado. E ali Ele entrega o seu Espírito para Deus. Ele está sendo aprovado ali. O que está acontecendo ali é que Ele passou por todo aquele processo, e sem ter pecado, porque Ele não poderia morrer, querido. Uma das coisas que as pessoas não entendem é por que Jesus entregou seu Espírito para Deus. Porque a Bíblia nos ensina que a consequência do pecado é a morte. Jesus não morreria porque Ele não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre Ele. E quando Ele entrega o seu Espírito para Deus, naquele momento Ele estava pronto para aquele momento. Ele estava sendo aprovado, Ele estava entregando o seu Espírito para Deus. Ele foi aprovado em tudo isso. Ele cumpriu toda a lei. Ele amou a humanidade. Em nenhum momento Ele amaldiçoou ninguém pelo meio do caminho. Ele estava pronto, Ele estava em oração, Ele estava em intercessão. E a Bíblia fala assim que depois Pedro, diante da frustração dele, ele vira para os seus discípulos e fala assim: eu vou pescar. E todos os discípulos falam: nós vamos contigo. E ele volta novamente a pescar. O que eu aprendo aqui? Os discípulos voltaram para as velhas práticas. Porque nós, quando não andamos com Jesus, nós perdemos o sentido da vida. Nós perdemos o chamado. Nós perdemos a visão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí eles voltam a pescar. E o que é mais lindo, querido, é que quando Jesus ele ressuscita, Ele volta novamente e vai ter com eles. Eles estavam pescando. E Ele vai ter com eles. E ali Ele cria novamente uma comunhão com eles. Ele vai até eles porque eles tinham voltado para as velhas práticas. Eu queria que nesse dia de hoje você refletisse. A tua vida está de acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida? Se há algo que precisa ser moldado e transformado, vá para a presença de Deus. Fala para Ele, fala: Senhor, converte essa área da minha vida. Há uma grande diferença, querido, entre conversão e aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus, mas o tempo de conversão pode ser um tempo longo. Isso vai de cada um. É importante todos os dias nós irmos para a presença de Deus por conta disso. Porque o Senhor vai transformar a área das nossas vidas. E áreas das nossas vidas começa a haver transformação. Começa a ter conversão. Jesus, Ele quer ter um encontro contigo. Amém? Eu queria que, se você gostou dessa mensagem, que você se inscrevesse no canal, que você desse o seu like e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.